todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração da liturgia da festa de São Pedro, Paulo Apóstolos. Nós queremos, na imersão dessa Santa Missa, colocar de forma particular a missão de evangelização da Igreja pelo mundo inteiro, para que possa, assim como Pedro e Paulo, seguir fielmente esta vocação. Também queremos colocar na intenção a paz do nosso país e a paz do mundo inteiro. Também aniversário de Alisson dos Anjos, amanhã, para Deus o abençoe sempre. O Alisson está por aqui. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão das nossas faltas. Hoje, o Evangelho, Cristo faz a pergunta para Pedro, que é uma pergunta feita a todos os discípulos e para cada um de nós. E você, quem diz que eu sou? E nós queremos pedir perdão quando essa nossa resposta sobre o Cristo, sobre quem é o Cristo para nós, não é firme e não é corajosa. Por isso, estendemos o pedido de perdão. Perdoe os nossos pecados, nos conduza para a vida eterna. Com alegria, unidos a São Pedro e São Paulo, entoemos o hino de louvor. E apresentar ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, presos por 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo com ele hoje, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão do ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor.
se gloria do Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem de todos os temores, livrou, Senhor Deus, de todos os temores, livrou, Senhor Deus. De todos os temores, livrou, Senhor Deus. De todos os temores, livrou, Senhor Deus. Comigo engrandecer ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que ele ouviu, e de todos os temores que livrou, de todos os temores livrou, Senhor Deus, de todos os temores livrou, Senhor Deus, de todos os temores livrou, Senhor Deus, de todos os temores livrou, Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha, que te feliz toda Deus e foi ouvido, e do Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores livrou, Senhor Deus, de todos os temores livrou, Senhor Deus, de todos os temores livrou, Senhor Deus, de todos os temores livrou, Senhor Deus. O anjo do Senhor vem a provar, ao redor dos que temem o salvar. Provai e vede como suave o Senhor, porque sou homem que tem o seu refúgio. De todos os temores livrou, Senhor Deus, de todos os temores livrou, Senhor Deus. De todos os temores livrou, Senhor Deus, de todos os temores livrou, Senhor Deus. O Senhor Deus, o Senhor Deus. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano
Ele te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a Deus. Na comunidade nós estamos em uma festa muito importante da igreja, e a festa de São Pedro e São Paulo Apóstolos. E nós temos esta frase hoje do Evangelho muito particular, que nosso Senhor diz: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quer dizer, a igreja foi construída pelo próprio Senhor, com a figura de Pedro. E na nossa igreja católica tem um símbolo, algo muito particular, que é a igreja de São Pedro em Roma. A igreja de São Pedro, ela foi construída em cima do túmulo de São Pedro. O altar lá da igreja de São Pedro, às vezes quando a gente vê na televisão, tem uma parte assim que avança, tem uma escadinha, aquela escadinha dá para o túmulo de São Pedro. Tive a felicidade de celebrar naquele túmulo, e a gente celebrando no túmulo de São Pedro, a gente se sente assim, muito ligado mesmo à história da igreja, ao povo de Deus, à comunidade que o Senhor veio formar, a pessoa mesmo de Jesus Cristo. Mas é estranha esta escolha do Senhor de Pedro, São Pedro, ter sido escolhido como primeiro na comunidade apostólica, como coordenador da comunidade apostólica, aquele primeiro diante de todos os apóstolos. Por que nós temos esta compreensão? Hoje mesmo o Senhor faz essa pergunta para os discípulos, e quem responde a pergunta em nome de todos é São Pedro. E nós vamos acompanhando diversas situações, os textos dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, que a figura de São Pedro sempre vai ter a palavra final, particularmente nos Atos, quando tem algum problema, alguma dificuldade, alguma discórdia ou coisa a ser resolvida em seguida, a última palavra, como nós temos, é sempre São Pedro, como nós temos no Concílio de Jerusalém. Por causa do problema da circuncisão, do batismo, houve uma grande divisão da comunidade cristã, e depois de ouvir todas as pessoas, a palavra final foi de São Pedro. Então nós temos isto dentro dos evangelhos, dentro dos Atos, a importância da figura de São Pedro entre os apóstolos. Mas é estranho quando eu disse essa história, porque São Pedro era considerado uma espécie assim de analfabeto, ele era pescador. Quando nós temos lá no texto dos Atos, quando ele está pregando diante do templo, os fariseus começam a se perguntar: mas esse não é aquele analfabeto? Quer dizer, ele não era conhecido como um homem de muita cultura, de muitos estudos. O contrário, a figura de São Paulo. Depois que São Paulo, escolhido por Nosso Senhor, São Paulo de fato já era considerado uma espécie assim de sábio e de doutor. Não era o caso de São Pedro. Era muito mais, talvez aos nossos olhos, que Nosso Senhor fosse escolher uma pessoa muito culta, muito assim, importante, dentro das rodas sociais da Palestina, de Jerusalém. Não, o Senhor vai escolher lá um homem que era pescador e de uma vida muito simples. Mas se Nosso Senhor escolheu São Pedro para ser o primeiro entre os apóstolos, é que ele viu algo em São Pedro que era muito particular e muito especial. Quer dizer, essa escolha do Senhor, ela não vê segundo os critérios humanos, ela vai ver segundo outros critérios. E é maravilhoso isso na palavra de Deus,
ao longo dos textos bíblicos, quando Deus escolhe uma pessoa para anunciar sua palavra, o profeta, não é assim necessariamente por causa de um status. Nós temos a figura de Ezequiel, dos poucos sacerdotes do Antigo Testamento, que nós temos conhecido como profeta. Mas os outros, como Amós, era o vaqueiro, e tantas outras pessoas, eram figuras simples do povo. Quer dizer, Deus não faz discriminação de acordo com a sociedade, quem Ele escolhe. O Senhor vê o coração. E com certeza, o Senhor vê do coração de São Pedro, Ele se agradou de muitas coisas, mas também se agradou de muitas coisas que são estranhas também, que ao longo do texto do Evangelho apresenta o São Pedro, não talvez como uma pedra, não como uma pessoa assim tão firme, mas talvez uma pessoa que precisasse ser formada por Deus até essa firmeza. Ora, nós temos então, São Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Quer dizer, ele respondeu esta pergunta do Senhor de uma forma muito pronta, e não deveria ser respondido, mas as palavras que ele dizia, muitas vezes, estavam longe dos seus gestos. Nós temos assim um lava-pés, quando o Senhor vai querer lavar os pés de São Pedro, com uma atitude assim muito estranha. Não, tu vai lavar os meus pés, como é que pode? E o Senhor disse: eu vos lavarei os pés, não terás parte comigo. Então o Senhor lava com o corpo todo, assim de uma forma muito exagerada. O Senhor vai dizer que quem foi lavado os pés precisa ser lavado todo, para estar purificado. Mas nós temos uma situação muito crítica de São Pedro, que é a traição com o mestre. Ele dizia que ia seguir o Senhor em qualquer canto, em qualquer lugar, que ele não ia abandonar. E o Senhor vai dizer, diz que antes que o galo cantasse, ele trairia 3 vezes. Também aqui após esta afirmação que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o Senhor vai fazer as profecias, ele vai ser rejeitado em Jerusalém. São Pedro vai se escandalizar, vai dizer: não, Senhor, isso não acontecerá contigo. E o mestre disse para São Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu vê as coisas como os homens e não como Deus. É estranho que ao mesmo tempo que o Senhor faz um elogio, uma perspectiva não positiva do seu discípulo, ao mesmo tempo o Senhor chama de Satanás. Quer dizer, vai demonstrando também o quanto São Pedro tinha para crescer e amadurecer. No texto do Evangelho de São João, nós temos na leitura de ontem, depois que o Senhor aparece ressuscitado, o Cristo perguntando 3 vezes a São Pedro: Pedro, me amas? E ele vai ter que professar 3 vezes, até com um paralelo da traição que ele fez ao mestre, e ele de fato o amava. Mas nós estamos então depois de São Pedro, no dia de Pentecostes, e após o Pentecostes, por causa do anúncio da palavra do Evangelho, sendo preso, como nós vimos hoje na leitura dos Atos, sendo acorrentado, o anjo aparecendo para ele, ele vem dizer, não acreditando no que estava acontecendo. Quantas experiências depois de São Pedro, que o Senhor ressuscitou e subiu aos céus, teve que passar ainda para amadurecer a sua fé. Mas nós vemos então, pelo testemunho que nós vamos tendo dos Atos, que São Pedro vai amadurecendo profundamente. Ele vai aprendendo muito. O fato dele ser escolhido pelo mestre para anunciar a sua palavra, por ele ter sido escolhido pelo Filho de Deus para anunciar a palavra de Deus para o mundo, isso não fez uma pessoa que fosse atrás de privilégios. Ao contrário, o texto dos Atos nos mostra que por causa dessa missão que ele passou, ele teve que passar muitos sofrimentos e muitas dificuldades. Às vezes, no mundo de hoje, as pessoas pensam que anunciar o Evangelho
é motivo de regalias e de mordomias. Isto é um grande erro, isto é um grande engano. E muito bem nos ensina agora o Papa Francisco, que quando foi eleito Papa, preferiu não ficar lá no palácio, ficar no dormitório mais simples, até mesmo assim por opção da sua parte de vida de simplicidade. O fato como ele ter dispensado em outro momento a limusine, coisas que deveriam ser tão simples para os cristãos, não procurar ostentação ou procurar privilégios por causa do anúncio do Evangelho, e às vezes quando a pessoa faz o contrário, se torna estranho. Mas São Pedro nos ensina exatamente isso, que você ser um evangelizador, um cristão, uma pessoa cristã no Evangelho, não significa que seja motivo para que seja bajulado, que seja motivo que você tenha mordomias. A gente deve, inclusive, enfrentar as dificuldades, as perseguições e os problemas. Então, São Pedro vai amadurecendo, e assim como Cristo teve que passar tantas perseguições, ele experimentou também na sua carne esta situação. Mas nós temos o testemunho de São Pedro, que quando Nero estava incendiando a cidade de Roma e queria jogar a culpa dos cristãos, São Pedro estava fugindo de Roma, porque o Senhor mesmo, ele dá nos evangelhos esta possibilidade: quando vocês estiverem se deslocar, fujam para o outro. Então São Pedro estava fugindo, e na famosa pista lá, a rua da Via Ápia, ele fugindo lá de Roma, disse que ele teve uma visão. E o Senhor, ele perguntava para o Senhor, ele estava indo sair de Roma, o Senhor indo no caminho de Roma, ele pergunta para o Senhor por Vares. Hoje tem lá em Roma essa igreja do Curvares, que é a igreja onde se compreende que foi o local que o Senhor se manifestou para São Pedro. Nosso Senhor responde para São Pedro: ele vou novamente ser crucificado em Roma. E ele deixou o Senhor. E naquela fuga de São Pedro, está saindo de Roma, e é dentro daquela aparição, ele compreende que era preciso ele retornar para Roma, porque ele haveria também de ser crucificado, e que seria o próprio Mestre que seria crucificado nessa situação. Então, o que nós vamos dizer, então, São Pedro, se ele fugiu no outro momento, porque não quis sofrer com Cristo, teve coragem de estar ao lado do Cristo, no seu calvário, na sua prisão, ele retorna para Roma, é preso, é crucificado, mas a morte de São Pedro, ela é de fato assim testemunho que deve questionar nós cristãos de uma forma muito profunda. Muito provavelmente também esse Pedro espera sobre essa pedra edificarei a minha igreja, mais do que simplesmente o túmulo da igreja de São Pedro que foi construída sobre o seu túmulo. É esse gesto de final de vida que São Pedro deixa para a nossa herança. Quando ele estava crucificado, a crucifixão era considerada uma morte terrível, muito dolorosa, uma tortura lenta. Ele já não bastasse aquela situação, ele se virou, ele pediu para que virasse a cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Nessa solicitação de São Pedro, a gente vê assim o quanto ele tinha crescido, o quanto ele tinha mudado. Que não era mais aquele Pedro que uma vez negou o Cristo antes do galo cantar. Ele já era um homem muito amadurecido e muito mudado, até o ponto de não apenas com palavras, mas com o extremo de um lado da sua vida, nos deixar esse testemunho de quanto ele respeitava e amava o Mestre.
a gente pode se desafiar, qualquer um de nós, passar o tempo que seja de cabeça para baixo, para ver se a gente aguenta, para ver como não se torna de fato uma coisa dolorosa. Então, São Pedro ele pede para girar essa cruz. Esse giro da cruz de São Pedro diz muita coisa para nós. Diz que é uma mudança interior que São Pedro teve em relação ao Cristo, a sua vida, e que passou a pensar diferente. Se não tivesse acontecido uma coisa profunda ao término de São Pedro, jamais ele teria feito uma solicitação como esta aos seus algozes. Então, algo muito profundo aconteceu dentro de São Pedro para que ele pudesse sair de uma pessoa que não tinha forças para seguir o Mestre até o seu Calvário e de pedir de repente para que essa cruz fosse invertida. Essa situação de São Pedro, esse testemunho de São Pedro, nos diz diversas coisas. Nos diz que nós precisamos deixar transformar o nosso interior, de sermos pessoas covardes, de sermos pessoas frouxas, de sermos pessoas superficiais, de sermos pessoas que na verdade não dão testemunho do Cristo, para passar a dar uma situação que dá testemunho do amor ao Mestre, de respeito ao Mestre no mundo de uma forma profunda e sublime. É só desta pedra que a igreja foi construída, de um homem que deu tudo de si por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus, por amor ao Evangelho, e que não poupou a sua própria vida para que as pessoas também conhecessem o Evangelho, a palavra do Senhor. E nós poderíamos nos perguntar: será que nós de fato temos dentro de nós essa força, que a gente não poupe nada, não tenha nenhuma reserva para que de fato as pessoas, a humanidade, conheçam o projeto do Evangelho do Cristo? Então essa força interior que faz essa cruz se inverter deve também acontecer dentro de nós. Estava escutando esse período que eu tive fora da igreja de problema de saúde, no vídeo de uma pessoa que era agnóstica, uma médica agnóstica, pessoa agnóstica que não, Deus não faz, não interessa esse tema. Foi chamada pelo governo comunista ateu para acompanhar os videntes das aparições de Nossa Senhora em Antigônia. E ela, assim, muito descrente, sem querer levar a coisa muito a sério, ela foi lá no local das aparições. Quando ela viu lá o fenômeno que os jovens estavam vendo Nossa Senhora, ela ficou profundamente questionada. E ela começou a fazer uma pergunta: mas por que isso está acontecendo aqui em Antigônia, no fim do mundo, e não numa catedral como de Notre Dame de Paris? Aí ela sentiu Nossa Senhora, ela era agnóstica, falando para o coração dela: porque aqui existem pessoas que acreditam. E ela começou a estranhar, a escutar a voz de Nossa Senhora no seu coração. Ela disse: mas eu, escutando a voz de Nossa Senhora, Nossa Senhora disse no coração dela: por que não se aproxime? Depois essa médica, que era agnóstica, ela disse algo fantástico, que explica muito bem aquilo que deveria acontecer conosco, o que aconteceu com São Pedro. Na verdade, eu sou a mesma pessoa por fora, eu sou a mesma pessoa, mas por dentro eu sou uma outra pessoa. A graça de Deus me transformou e me transforma continuamente. Isso que essa mulher disse foi o que aconteceu com São Pedro, e
que é o que deveria acontecer com cada um de nós. Nós deveríamos levar essa igreja, essa pessoa, esse fiel, que pudesse dizer de fato, com sinceridade: eu sou o mesmo Marcos, mas por dentro de mim já não sou o mesmo, porque a graça de Deus é como infinita, que me transforma a todo dia, a todo momento, em toda a minha existência. Que Deus nos dê de fato essa graça, através do Espírito Santo, de transformar todos os membros da igreja, para que possamos dar um testemunho belo e profundo do amor de Deus para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, feito tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos em seu coração e na sua alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe meus amigos. Esse último aviso, nós sempre temos desde 2010 um tema. A fé dos gêmeos, a fé dos padroeiros, abordado uma questão da família. Outra vez já foi sobre eu amo minha família, 2011, 2010, 2011 nós tivemos sobre nossos avós, exemplo de vida e santidade. Ano passado nós tivemos Igreja Viva, Igreja Jovem, voltada para os jovens. Esse ano nós queremos voltar a festa para o tema dos casais, a tal ponto que nós vamos encerrar a festa dos padroeiros com o casamento comunitário. Exatamente porque nós vamos nos dedicar aos casais, o tema são os corpos, o compromisso do casal, o sacramento do matrimônio. A gente promete ser fiel na alegria e na tristeza.
Então nós queríamos convidar os casais, que os casados religiosos, que pudessem presentear a comunidade no final das celebrações do mês de julho, fazendo sua declaração de amor um para o outro, na frente aqui de todos nós. Tá? Então a gente espera que as pessoas possam compartilhar o amor e a alegria que vocês, os casais, possuem entre si, com a comunidade. Com certeza será um momento muito especial para todos nós. A gente sabe que é um momento muito íntimo, tanto os casais mais jovens como os casais mais maduros. Nós estamos à expectativa de um casal que vai fazer 50 anos, fazer isso aqui para nós, a frente da comunidade. A mulher já ficou, o homem está um pouco assim, envergonhado, mas seria muito bom que as pessoas pudessem se dispor a partilhar as suas vidas com todos nós, e não deixe de ser esse amor que se sente pelo outro, um momento de evangelização da família para toda a comunidade. A gente agradece nesse sentido as pessoas que puderem nos ajudar. Também eu queria partilhar uma coisa que aconteceu. Uma mulher veio me procurar porque disse que o marido não estava mais querendo sair com ela, estava se queixando da situação do marido. Eu não me lembro de ter dito isso, mas ela disse para os seus familiares, ela apareceu lá toda arrumada, toda produzida, e perguntava o que tinha acontecido. E o marido estava ao lado dela. Não, eu fui pedir o conselho para o padre, porque meu marido não estava mais comigo, e ele disse que eu estava muito detonada. Eu não me lembro de ter dito isso, pode ter sido. O certo é que isso não disse, produziu efeito, que o rapaz estará saindo de sua esposa por aí agora. Mas eu estava dizendo hoje pela manhã que não só essa mulher, mas o padre está muito detonado, e também os homens, às vezes casados, estão muito detonados, barrigudos, parecendo um negócio assim. Deus me guarde, não são só algumas mulheres, não. Então, como nós vamos tirar fotos na festa dos padroeiros, que vai ficar para a história, eu estou convidando os homens, particularmente os casados, que dêem um trato visual, procure emagrecer, perder a barriga, a gente emagrecer até a festa para as fotos de casamento. Então o desafio está feito. Por favor, os homens também dão uma mudada aí para agradar as mulheres. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Viva São Pedro! Viva São Paulo! Viva o Brasil! Nossa, meus Deus! Bom jogo, Deus! Vitória.